Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais um webinar de hoje, junto com a Stack. Quem vai dar a palestra de hoje é o Gabriel Alcântara. Boa tarde a todos. Sou o Gabriel. Hoje eu vou estar com vocês aqui neste treinamento, nesta live. Quero dizer que para mim é um prazer poder estar representando a Stack aqui perante um grande parceiro da Stack, que é a Dimensional. Tá? Hoje eu trabalho no departamento de engenharia de aplicação aqui na Stack e a gente recebeu aí esse belo convite da Dimensional para estar junto com vocês fazendo essa webinar, essa live, tá? E hoje, pessoal, o nosso tema é a proteção elétrica, né? Proteção elétrica, como garantir um ambiente seguro, né? Então, hoje, o nosso tema, a nossa pauta vai ser proteção elétrica. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proteção elétrica. Muito bem, então vamos iniciar a nossa conversa de hoje, tá? Bem, para iniciar, eu queria mostrar para vocês de uma maneira bem rápida, né, o que é a Stack e quem é a Stack, tá? Super rápido, apenas uma introdução institucional bem rápido para vocês entenderem o que é a Stack. Para fazer isso, gente, eu vou passar um videozinho de 1 minutinho para vocês verem o que é o mundo Stack e a gente já inicia com o nosso tema de hoje, tá bom? Então acompanhe comigo o vídeo institucional da Stack. Muito bem. Deu para sentir um gostinho do que é a Stack, né, gente? Com os takes ali da nossa fábrica, os takes do nosso centro de distribuição, dos nossos colaboradores, tá? Então, essa é a nossa empresa Stack. E a Stack, gente, ela é uma empresa com um DNA brasileiro, tá? Então, uma empresa que ela é brasileira e ela pertence ao Grupo Schneider, que é uma empresa, né, que é um grupo de empresas francês, tá? Então, a Stack é uma empresa com um DNA brasileiro que pertence a um grupo mundial, que é o Schneider. Tá? E a Stack, apesar dela ser brasileira, ela está presente em toda a América Latina. Tá? Então, nós temos 2 fábricas no Brasil, uma em Manaus e uma no nosso interior de São Paulo, que é na cidade de Guararema. Nós temos a nossa sede aqui no bairro do Limão e nós temos o nosso centro de distribuição em Arujá. Além dessas plantas, nós temos mais 3 centros de distribuição espalhados pela América Latina, tá? Totalizando aí mais de 700 colaboradores. Então, essa é a grandeza da Stack na América Latina hoje. E a Stack, gente, ela é uma empresa muito compromissada com qualidade, tá? Então, nós nos preocupamos muito com o que estamos entregando. Por isso que nós fazemos todos os testes de qualidades necessários em todos os produtos. Nós temos nas nossas plantas, né, laboratórios de qualidade para fazer todos os testes pertinentes que a norma de produto pede e que as portarias de metro pede também, tá? Então, nós se preocupamos muito com a qualidade dos produtos, por isso temos esses laboratórios em nossas plantas. A Stack, ela é muito conhecida por plugs e tomadas industriais ou por mini disjuntor, né? Isso é fato. Nós temos muito conhecimento da marca Stack por conta desses 2 produtos. Mas a Stack, ela tem um mix de produtos muito amplo, desde os segmentos industriais, comerciais e residenciais. Nós temos mais de 50 linhas de produto, tá? E dentro dessas 50 linhas de produto, elas são segmentadas por 11 soluções. Então, nós temos desde linhas de casa conectada até produtos pré-montados, pronto para aplicação.
tá? Então, nós temos aqui 11 soluções bem completas. Esse é o mundo de produtos stack, esse é o Mix Stack. E como eu disse para vocês, em 2011, a Stack ela foi comprada, ela foi adquirida pelo Grupo Schneider. Desde então, nós pertencemos ao Grupo Schneider e, mais recentemente, nós recebemos a missão da própria Schneider de fabricar e comercializar os produtos para que do segmento de home distribution, né, que é para o segmento mais residencial, nós recebemos essa missão da Schneider. Portanto, né, desde o ano passado, nós estamos fabricando e comercializando as 5 soluções de home distribution da Schneider Electric. Tá? Então, essas 5 soluções, a Stack quem faz a comercialização e a distribuição no Brasil. Bem, então era essa apresentação institucional que eu queria mostrar para vocês conhecerem e entenderem um pouquinho do contexto onde a Stack está inserida hoje, tá? E agora, de fato, a gente entra no nosso tema, no nosso assunto, no que interessa de fato, que é a proteção elétrica, né? Por que que é importante garantir a proteção elétrica? Por que que é importante estar protegido, ter um sistema elétrico protegido? Bem, aqui eu trouxe alguns números para vocês que justificam a importância de ter proteção elétrica, tá? Esses números, eles foram aí levantados pela associação Abracopel, tá? Então, a Abracopel é uma associação que faz pesquisas nesse sentido, e em 2022 eles lançaram os números, um anuário, com os números de acidentes elétricos do ano de 2021, tá? Então, esses números é referente ao ano vigente de 2021. Notem só a preocupação. Em 2021, foram registrados 1.727 acidentes elétricos. Desses 1.727 acidentes elétricos, no Brasil, ocorreram 647 óbitos, ou seja, 647 pessoas perderam as suas vidas por conta de acidente elétrico. Seja ele um incêndio, seja ele um choque elétrico. Então, isso é muito preocupante. É muito importante termos um sistema protegido com os dispositivos para evitar que esse número cresça. E as perspectivas, elas não ajudam, né? Então, nos últimos 9 anos, esses números aumentaram 83%. Né? Então, é preocupante, né? Nós precisamos aplicar os produtos de proteção elétrica para reduzir esses números. E olha só como que os dispositivos de proteção ajudam a reduzir esses números. Um dado importante é que quando eu uso um dispositivo de proteção elétrica, eu reduzo em 95% as chances de não ocorrer um acidente. Então, eu tenho só 5% de chance de ocorrer um acidente elétrico se houver todos os dispositivos corretamente aplicados. Então, isso aqui reduz muito o índice de acidente, a possibilidade de ocorrer um acidente. Então, com esses números, com a análise desses números, a gente chega à conclusão que um sistema elétrico seguro, ele só pode ocorrer se você tiver todos os dispositivos de proteção. Bem, mas que dispositivos de proteção são esses? Né? Os dispositivos de proteção que mantêm um sistema elétrico seguro é o que nós apelidamos de trio da proteção. Então, são 3 dispositivos com finalidades diferentes, com funções diferentes, construções diferentes, mas que, quando empregados juntos numa proteção de um sistema elétrico, eles conseguem entregar o máximo de segurança. Né? Então, quem são os integrantes desse trio da proteção? São 3. O mini disjuntor é o primeiro integrante, o segundo é o IDR e o terceiro é o DPS. Né? Nós vamos ver no detalhe o que cada um desses 3 dispositivos faz para proteger o seu sistema elétrico. A gente vai iniciar pelo mini disjuntor. Tá? Então, o primeiro integrante do trio da proteção é o nosso famoso mini disjuntor. Bem, mas qual que é o objetivo do mini disjuntor? Eu sei que, por ser um produto mais conhecido, muitos de vocês conhecem qual que é a finalidade do mini disjuntor. Mas só para todo mundo estar na mesma página, vamos aqui abordar qual que é o objetivo dele. Então, o mini disjuntor ele tem como finalidade, né, o trabalho dele é a proteção termomagnética contra sobrecarga e curto-circuito. Ou seja, ele tem 2 proteções, a proteção térmica contra a sobrecarga e a proteção magnética contra o curto-circuito. Mas o que o mini disjuntor protege? O mini disjuntor ele é o dispositivo que vai proteger o seu sistema elétrico
a sua infraelétrica. Ele vai proteger os seus fios e cabos. O mini disjuntor ele protege o nosso circuito elétrico. Ele vai proteger os fios e os cabos contra os efeitos prejudiciais que o curto-circuito e a sobrecarga podem ocasionar para esse sistema elétrico, evitando assim acidentes. Bem, mas que acidentes podem ocorrer em uma possível sobrecarga ou curto-circuito? Por que é importante a gente ter essa proteção? Vou passar também mais um vídeo aqui para vocês de uma reportagem. Essa reportagem aborda alguns eventos que ocorreram em apenas um final de semana. E no final a gente vai tirar algumas conclusões dessa reportagem. Prestem atenção nesse vídeo de 1 minutinho. E o fim de semana foi marcado por incêndios que destruíram imóveis em Campos. Em um deles, 3 pessoas morreram. O imóvel continua de pé, mas o estrago provocado pelo fogo foi grande. A técnica de enfermagem trabalhava quando recebeu a notícia de que a casa onde mora, com o marido e os 3 filhos, na localidade de Três Vendas, estava sendo consumida pelas chamas. Ultimamente, as crianças viviam aqui por causa do ar-condicionado. E foi exatamente a partir dele que o fogo começou e consumiu tudo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado por um curto-circuito no ar-condicionado. Móveis, eletrodomésticos, documentos foram destruídos pelo fogo. Aí eu comecei gritando também, aí o meu filho que estava dormindo acordou, saiu, veio, vão jogar água, vão jogar água. Ainda no fim de semana, outra família teve mais que prejuízos materiais em Campos. 3 pessoas morreram no incêndio no Jardim Carioca e outras 3 ficaram feridas. Jurema Soares, de 91 anos, Romilce Soares, de 61 anos e Arthur Soares, de 4 anos, estavam dentro do imóvel e não sobreviveram. Outras 2 crianças da mesma família continuam internadas no Hospital Ferreira Machado, uma em estado grave. Um bombeiro se feriu durante o salvamento. Viram só? Triste essa reportagem, não é verdade? Agora uma pergunta para vocês poderem refletir. Esses 3 acidentes, eles poderiam ter sido evitados? Haveria alguma coisa que poderia ser feito para evitar esses acidentes, esses incêndios que foram ocasionados por curto-circuito? Com certeza sim. Se houvesse ali um dispositivo de proteção, um mini disjuntor para fazer a proteção contra o curto-circuito, né, um mini disjuntor corretamente dimensionado, isso não teria ocorrido. 3 vidas não teriam sido perdidas. 3 pessoas não teriam ficado com a sua saúde afetada por conta desses incêndios. E outras 3 famílias não teriam perdido seus bens materiais. Então, notem só a importância da gente ter o dispositivo mini disjuntor na prevenção de acidentes. Bem, mas vamos ver no detalhe o que cada uma das proteções do mini disjuntor faz? Para iniciar, a gente vai ver a primeira proteção que ele traz, que é a proteção térmica, a proteção contra a sobrecarga. Bem, vocês sabem que uma sobrecarga é quando eu estou sobrecarregando uma tomada e um circuito, não é? Como vocês podem ver na foto. Imagina que essa tomada, ela suporta 20 amperes circulando por ela. E eu sobrecarrego ela da forma que ela está, com vários equipamentos. Com certeza, conforme eu for ligando esses equipamentos, a minha corrente ela vai tendo o efeito que tem aí na linha vermelha do gráfico na tela. Ela vai subindo e vai chegar num valor que vai ser muito maior do que o suportado pelo circuito, pelos cabos e pela própria tomada. Isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um aquecimento elevado, vai danificar a isolação dos fios e cabos, pode gerar um princípio de incêndio ou até mesmo uma pessoa tomar um choque por ter a isolação dos cabos danificados. Tá? Então, o mini disjuntor ele vai fazer justamente a proteção contra esse efeito aqui, contra a sobrecarga. Tá? Bem, e qual que é a segunda proteção do mini disjuntor? A segunda proteção é a proteção magnética contra o curto-circuito. O curto-circuito, vocês sabem bem, é quando 2 cabos, 2 fios, eles entram em contato um com o outro, não tem um equipamento ali para consumir essa corrente, eles entram em contato, vai gerar um curto-circuito.
como que a corrente se comporta em um curto-circuito? Ela se comporta exatamente igual a ilustrado na linha vermelha no gráfico na imagem. Ela tende a subir de maneira exponencial e drasticamente tendendo ao infinito, né? Então, o curto-circuito ele vai ocasionar justamente esses danos aqui, ó, ao cabo, esse chamuscamento. E isso pode ser a ignição de um princípio de incêndio. E o mini disjuntor vai proteger justamente contra esse efeito do curto-circuito. Vai fazer a interrupção da passagem da corrente e evitar com que sejam danificados os condutores, tá? Então, essas são as duas proteções do mini disjuntor: a proteção térmica contra a sobrecarga e a proteção magnética contra o curto-circuito. Bem, mas aonde que, dentro do mini disjuntor, a gente vai ter aí essas proteções, né? Que componente do mini disjuntor faz essas proteções? Para vocês entenderem no detalhe, eu trouxe essa foto de um mini disjuntor aberto com todos os seus componentes visíveis, para vocês entenderem qual que é cada componente e qual que é os componentes que fazem a proteção dos nossos circuitos, tá? Bem, o primeiro componente que é importante na proteção é a liga bimetálica. É justamente essa chapinha que vocês podem notar aqui, ó, no mini disjuntor. Essa chapinha ela é feita por dois metais diferentes. São dois metais sobrepostos que vão fazer a proteção térmica contra a sobrecarga. E como que funciona essa chapinha? Conforme a corrente vai circulando por ela, ela vai gerando um aquecimento. Então, se a corrente ela é superior à suportada pelo circuito, se ela é superior à corrente nominal do nosso mini disjuntor, ela vai gerar um aquecimento aqui nessa chapinha. Por ela ser feita de dois metais diferentes, essa chapinha ela vai começar a entortar, porque cada um dos metais tem coeficiente de dilatação diferente. Ou seja, um vai começar a puxar e o outro vai começar a empurrar, eles vão começar a se entortar. Conforme ela vai entortando, ela vai puxar o acionador e vai fazer com que o disjuntor desarme, tá? Então, é dessa forma que o disjuntor faz a proteção contra a sobrecarga, a proteção térmica contra a sobrecarga. A segunda proteção do mini disjuntor, ela está aqui nessa bobina. Vocês podem notar aqui uma bobina com enrolamento de cobre, e é essa bobina que vai fazer a proteção contra o curto-circuito, a proteção magnética. Como que ela funciona? A gente viu que em um curto-circuito a corrente ela sobe de maneira exponencial e ela vai tendendo ao infinito, ou seja, a corrente ela fica muito elevada. Quando a gente tem uma corrente muito elevada, essa corrente ela gera um campo magnético. Então, você imagina uma corrente que está subindo de maneira exponencial, passando por essa bobina e gerando um campo magnético. O que ela vai fazer? Ela vai empurrar esse pistãozinho que tem aqui no centro da bobina, e esse pistão, por sua vez, vai empurrar o acionador, fazendo o desarme do disjuntor, tá? Então, essa bobina, com a corrente circulando, vai gerar um campo magnético que vai acionar um pistão, que vai fazer com que o acionador do mini disjuntor faça a interrupção do circuito. Tá? Então, esses são os dois principais componentes do mini disjuntor: a liga bimetálica, que faz a proteção térmica, e a bobina magnética, que faz a proteção contra o curto-circuito. Tá? Então, só para vocês entenderem e conseguirem visualizar dentro do mini disjuntor aonde estão as suas proteções. Bem, mas como que eu vou selecionar a corrente nominal do mini disjuntor? A gente sabe que existem várias correntes possíveis no mini disjuntor, né? E a gente sabe que ele vai fazer a proteção dos condutores, dos fios e cabos. Então, como que a gente faz para selecionar a corrente nominal do mini disjuntor? Bem, se o mini disjuntor ele vai proteger o circuito, ele tem que proteger ele para que não haja nenhuma sobrecarga, nenhum curto-circuito acima do suportado por esse circuito. Então, para a gente poder selecionar o mini disjuntor, a gente deve levar em conta essa característica dos condutores, dos fios e dos cabos: a capacidade de condução de corrente. Bem, mas como que a gente acha essa informação? Super simples. A norma informa e o próprio fabricante também informa essa informação para a gente. Ele disponibiliza no seu site, nas fichas técnicas, então é super fácil encontrar essa informação com os fabricantes de cabos. Bem, mas só para exemplificar para vocês aqui. Vamos imaginar que a gente precisa selecionar um mini disjuntor para fazer a proteção de um circuito de tomadas,
onde o condutor que a gente está fazendo ali a instalação é um condutor de secção 2,5. Então, a secção do nosso condutor é de 2,5, tá? Então, a gente sabe que a gente está instalando aqui um cabo de 2,5. Bem, mas como que eu vou saber aqui qual que é a capacidade de condução de corrente desse cabo? Bem, eu vou ter que levar em conta mais dois fatores. O primeiro fator é o método de instalação. Qual que é o método de instalação que eu estou usando? É um eletroduto embutido em alvenaria? É uma eletrocalha? É uma canaleta? Para exemplificar aqui para vocês, a gente vai utilizar o método de instalação B1, que é justamente aqui eletroduto embutido em alvenaria, tá? Então, aquele eletroduto corrugado embutido em alvenaria. Então, é um método B1. Então, a gente sabe lá que eu vou fazer a instalação de um circuito de tomada com cabo de 2,5, e ele vai passar, o caminho que ele vai percorrer através de um eletroduto circular embutido em alvenaria. A outra pergunta que a norma faz para a gente é qual o número de condutores carregados que vão estar dentro daquele eletroduto. Quantos condutores carregados vão ter lá dentro daquele eletroduto? Vão ser 2 fases ou 3 fases? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Vamos fazer aqui de conta que eu tenho 3 fases dentro daquele eletroduto. Vão ter 3 fases. É uma casa de alto padrão e vai ter 3 fases lá passando por aquele mesmo eletroduto. Então, qual que é a corrente que eu vou selecionar? Eu vou selecionar aqui a corrente de 21 amperes. Ou seja, o meu cabo de 2,5 instalado em um eletroduto corrugado embutido em alvenaria com 3 condutores carregados tem a capacidade de condução de corrente 21 amperes. Bem, então eu sei aqui a capacidade máxima que o condutor suporta. Então, eu tenho que selecionar um disjuntor para proteger esse condutor para que essa capacidade ela não ultrapasse. Mas qual que é o disjuntor que eu vou selecionar aqui? Qual que é a corrente nominal? A gente não tem disjuntor de 21 amperes. Não existe. Então, qual é a regrinha que a gente vai usar? A gente vai usar essa regrinha que está aparecendo para vocês. A corrente nominal do meu mini disjuntor ela deve ser maior ou igual à corrente do projeto do circuito e menor ou igual à corrente que o condutor suporta. Tá? Então, ela tem que ser aqui, ó, menor ou igual à corrente que o condutor suporta e maior ou igual à corrente do equipamento que eu vou ligar. Né? Bem, a gente não sabe qual é o equipamento, então não tem problema. Eu vou usar a regrinha do menor ou igual à corrente que o condutor suporta. Qual seria o disjuntor? Um disjuntor de 20 amperes. A gente tem o disjuntor de 20 amperes, que é menor do que a corrente que o condutor suporta. Ou seja, a gente garante que o condutor vai estar protegido. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de como que os projetistas, os eletricistas, engenheiros fazem para determinar, né, de maneira bem simples assim, né, bem resumida, a corrente nominal de um mini disjuntor. Então, é dessa forma, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, a regrinha é essa. A corrente nominal do mini disjuntor deve ser maior ou igual à corrente do projeto e menor ou igual à corrente que o condutor suporta, a corrente que você vai ver nessa tabelinha que a norma e o fabricante vai informar para você. Tá? Bem, mas existe outra característica do mini disjuntor que é muito falada e que às vezes gera um pouco de dúvida, que é a curva de disparo. O que é a curva de disparo do mini disjuntor? A curva de disparo do mini disjuntor é a relação corrente por tempo. A que nível de corrente o meu disjuntor vai desarmar em quanto tempo? Né? Então, se eu tenho X em corrente, eu tenho Y em tempo. Tá? Então, só para vocês entenderem, notem esse gráfico aqui. Eu tenho uma relação corrente por tempo. Então, em que nível de corrente no eixo horizontal eu vou ter quanto tempo para ele disparar no eixo vertical? Tá? Então, só para vocês entenderem, se o meu disjuntor ele está ali na corrente nominal, ele está aqui, ó, 1 vezes a corrente nominal, ele vai demorar quanto tempo para desarmar? Ele não vai desarmar, porque ele não está ultrapassando a corrente nominal, ele não intersecciona a linha verde da curva de disparo. Então, toda a área fora dessa linha verde, o disjuntor ele não vai atuar, porque ele entende que é o uso normal. Quando ele intersecciona essa linha verde, dentro dessa linha verde, significa que ele vai atuar em algum momento.
Quando ele ultrapassa essa linha verde, significa que ele não vai funcionar em nenhum momento, tá? Ele vai estar totalmente desligado. Então, a gente sabe que aqui, quando o disjuntor ele atingir 2 vezes a corrente nominal, ele vai demorar quanto tempo? 10 segundos para poder fazer a atuação. Então, em uma sobrecarga, o meu disjuntor, quando ele atingir 2 vezes a corrente nominal, ele vai demorar 10 segundos. Se o meu disjuntor ele atingir 3 vezes a corrente nominal, ele vai demorar ali 0,02 segundos para fazer a atuação, fazer a proteção. Então, a curva de disparo é justamente essa relação do nível de corrente com o tempo que ele vai demorar para disparar, para desarmar, tá? É justamente isso. E por que é importante a gente saber isso? Porque, de acordo com a curva de disparo, a gente vai selecionar a carga que vai ser protegida, né? Então, a carga que eu estou alimentando, que o meu circuito está alimentando, é ela quem vai determinar qual curva de disparo do meu mini disjuntor eu vou selecionar. Existem 2 curvas de disparo que são muito comuns a gente encontrar em mini disjuntor, que é a curva B e a curva C, tá? A curva B, ela está com o disjuntor ajustado para fazer uma atuação em curto-circuito de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, o nosso disjuntor está parametrizado para fazer uma atuação em curto-circuito, na curva B, de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Quando a gente fala do disjuntor curva C, esse parâmetro ele já está de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Então, ele está ajustado um pouco para mais, um pouco para cima, ele é mais tolerante aí ao disparo em curto-circuito. Por que essa informação é importante? Porque justamente a gente vai saber selecionar a curva de disparo de acordo com a carga que a gente está alimentando naquele circuito. O disjuntor curva B, ele é um disjuntor que ele é especificamente aplicado em cargas resistivas. O que são cargas resistivas? São equipamentos, né, são eletrodomésticos, né, são equipamentos elétricos que têm ali uma resistência. Por exemplo, chuveiro, secador de cabelo, aquecedor, né, tudo que houver ali, torneira elétrica também, tudo que houver uma resistência, você considera uma carga resistiva e você deve aplicar o disjuntor curva B. Por quê? Porque os equipamentos que possuem resistência, a corrente nominal deles vai ter esse comportamento. Quando você liga aqui o chuveiro, a corrente ela vai subir, vai atingir o valor nominal e ela vai ser constante. Diferente dos equipamentos que têm características indutivas, como, por exemplo, um ar-condicionado, uma máquina de lavar, uma geladeira. Esses equipamentos, eles têm motores elétricos. Então, quando você liga, ele vai ter um pico de corrente. Então, ele vai ter um pico de corrente, uma variação, e depois ele estabiliza. Então, o disjuntor curva C ele é para ser aplicado em equipamentos que a carga ela tem uma origem indutiva ou que você não sabe qual que é ali a característica daquela carga. Tá? Você não sabe qual é o tipo de equipamento que você vai ligar, então você seleciona um disjuntor curva C. Então, disjuntor curva B, ele vai fazer a proteção de circuitos que alimentam cargas ou equipamentos resistivos, e o disjuntor curva C ele vai fazer a proteção de circuitos que alimentam equipamentos, né, ou cargas que têm natureza indutiva ou desconhecida. Tá? Então, a curva de disparo a gente seleciona dessa forma, tá? De acordo com o equipamento que eu vou ligar naquele circuito. Tá? O disjuntor curva B, na maior parte dos casos, ele é mais barato que o disjuntor curva C. Tá? Então, se a gente dimensionar corretamente a curva de disparo, principalmente em projetos grandes, é capaz da gente conseguir até economizar no projeto, tá? Conseguir ter um saving em projeto por selecionar a curva de disparo correta do mini disjuntor na proteção de um equipamento, de um circuito. Tá? Muito bem. Outra característica do mini disjuntor que é importante a gente levar em conta, mesmo que pareça simples, é o número de polos, né? Então, como que eu seleciono o número de polos do mini disjuntor? A NBR 5410, que é a norma que rege todas as recomendações de instalação elétrica de baixa tensão, ela fala o que a gente deve levar em conta para selecionar o número de polos do mini disjuntor. Tá? Então, a Bíblia do Eletricista fala para a gente que o neutro não precisa de mini disjuntor se o aterramento for TT ou TN.
Então, quando a gente tem um nêutro, que ele tem ali o aterramento, né, que é o sistema, né, ele tem um aterramento TT ou TN, eu não preciso fazer a proteção do nêutro, eu vou fazer a proteção somente das fases. Então, eu vou selecionar os mini-disjuntores de acordo com essa regra da 5410, o número de polos, né? Então, se eu tenho ali um sistema em que o aterramento é TT ou TN, e eu tenho um circuito monofásico com nêutro, eu vou selecionar um disjuntor unipolar, com um polo apenas. Agora, se eu tenho ali um circuito nessas mesmas condições, bifásico com nêutro, eu vou selecionar o disjuntor bipolar. Agora, se eu tenho um circuito também nessas condições que é trifásico com nêutro, eu vou selecionar um disjuntor tripolar. Tá? Então, a 5410 ela rege essa regra para a gente na hora de selecionar aí o número de polos do mini disjuntor. Tá? Outra informação bem interessante, bem importante do mini disjuntor é a capacidade de interrupção. Tá? O que é a capacidade de interrupção? Geralmente, ela é simbolizada pela sigla ICN. Né? ICN é a capacidade de interrupção do mini disjuntor. E o que é isso? É justamente o nível máximo da corrente de curto-circuito que o disjuntor suporta sem ser danificado. Quando a gente tem um curto-circuito, esse curto-circuito ele vai gerar esse efeito daqui da ilustração que vocês vão ver na tela. Eu tenho um curto-circuito, ele vai gerar justamente esse efeito aqui, ó. Ele vai gerar um arco elétrico, tá? E esse arco elétrico ele pode ser prejudicial para os componentes internos do mini disjuntor, dependendo da intensidade desse curto-circuito. E a capacidade de interrupção é justamente esse valor que o disjuntor consegue suportar sem ser danificado e voltar ao uso. Tá? Então, é muito comum a gente ver o disjuntor de 3Ka, de 6Ka, de 10Ka. O que é esse valor? É justamente a capacidade que o mini disjuntor tem de suportar a esse efeito do curto-circuito. Então, quanto for maior o Ka do mini disjuntor, maior vai ser a capacidade dele de suportar a esses efeitos do curto-circuito e voltar a funcionar normalmente. Tá? Quando a gente fala do segmento residencial, como que a gente pode selecionar essa capacidade de interrupção? A gente precisaria fazer cálculo de engenharia? Não, a gente pode usar uma regrinha simples, levar em conta o que a concessionária ela determina para a gente utilizar no padrão de entrada. Se a concessionária, a Eletropaulo, a Enel, a Light, a Electro, EDP, ela fala para a gente ter no padrão de entrada um disjuntor de 3Ka, a gente considera que ali vai ter um curto-circuito de nível 3Ka. Então, eu posso selecionar para fazer a proteção interna da minha casa um disjuntor de 3Ka. Agora, se for de 6, a mesma coisa, eu vou selecionar disjuntores de 6Ka. Se for de 10, eu vou selecionar para dentro de casa disjuntores de 10Ka. Caso contrário, se for um projeto maior, aí é necessário fazer aí os cálculos de engenharia para determinar qual que vai ser a capacidade de interrupção necessária para fazer a proteção do circuito. Tá? E é interessante que os mini-disjuntores da STEC de 3Ka, quando aplicados em uma tensão menor, ele tem uma capacidade maior. Tá? Então, quanto menor a tensão, maior vai ser a capacidade do mini-disjuntor STEC. Muito bem, agora a gente vai ver um resumo de tudo o que a gente viu. Como que eu seleciono um mini-disjuntor? Que informações eu preciso ter? São 4 informações. A primeira é a corrente nominal. A gente viu que o mini-disjuntor ele protege os fios e cabos. Então, a gente precisa saber qual que é a corrente que esses fios e cabos vão suportar. Então, a gente vai determinar a corrente nominal com base na informação da capacidade de condução de corrente do nosso condutor, dos nossos cabos. A segunda informação que a gente precisa ter em mãos é a curva de atuação, a curva de disparo. É um disjuntor que vai alimentar um circuito que vai alimentar um chuveiro ou um ar-condicionado. É uma carga resistiva ou uma carga indutiva? Vai ser o curva B ou curva C? Essa seria a segunda informação. A terceira é o número de polos. Eu tenho um circuito monofásico, bifásico, trifásico. Com base nessa informação, você determina o número de polos. E a capacidade de interrupção. Qual que é a capacidade de interrupção que eu preciso para o curto-circuito ali? Naquele projeto, na minha residência, é de 3Ka? É de 6? É de 10? Essa também é outra informação que a gente precisa ter. Com essas 4 informações, você consegue selecionar com toda assertividade um mini disjuntor para fazer a proteção do seu circuito elétrico. Tá? Muito bem.
A gente não consegue falar de mini disjuntor sem falar de norma. É inevitável. Por quê? Porque a gente está falando de um dispositivo de proteção. E é importante que ele seja normatizado para garantir que todos os fabricantes atendam a esses requisitos normativos e estatutários, tá? Então, os nossos mini disjuntores, né, principalmente para uso residencial, eles estão de acordo com a 60898, a norma 60898. Tá? Então, é uma norma que determina aí todos os requisitos para um mini disjuntor que pode ser operado por pessoas não qualificadas, ou seja, por um usuário comum, uma pessoa que não tem conhecimento de elétrica. Tá? Além disso, a gente tem todo o amparo do Inmetro na verificação do nosso produto. A cada 6 meses, o Inmetro vai em uma loja qualquer e compra várias amostras do disjuntor da STEC e leva para o laboratório deles para fazer os testes e ensaios pertinentes para ver se estamos atendendo a todos esses requisitos. Tá? Então, é uma certificação compulsória. Para vender mini disjuntor no Brasil, até 63 amperes, é lei, precisa ser certificado pelo Inmetro. O Inmetro faz toda essa verificação dos nossos produtos. Tá? Então, a gente precisa falar de norma sempre que a gente fala de mini disjuntor. Um dos requisitos que a norma pede é a identificação clara do mini disjuntor quanto às suas características. Por quê? Por que isso é importante? Porque o profissional, porque a pessoa que olhar para o mini disjuntor vai conseguir fazer a leitura de todas as características pertinentes daquele dispositivo. Então, aqui a norma ela fala que, ó, fabricante, você precisa gravar todas essas informações para que o seu cliente, para que o profissional que vai usar o seu produto, ele consiga fazer a leitura de todas as informações técnicas do produto na gravação dele. Então, aqui a gente consegue fazer ler todas essas informações na face frontal do produto. Como, por exemplo, a curva de disparo, a corrente nominal, aqui está em sequência C16, é um disjuntor de curva C de corrente nominal 16, o número de polos, qual que é a tensão nominal de trabalho dele, a capacidade de interrupção em curto-circuito. Tá? Então, você tem todas essas informações na gravação do produto. E eu trouxe aqui também alguns dos principais erros na instalação elétrica que é encontrado ainda com frequência atualmente, infelizmente. O que muitos profissionais, às vezes, acabam desconsiderando, ou às vezes até mesmo pessoas que não têm um conhecimento aprofundado acabam desconsiderando. O primeiro é o balanceamento de fases. É muito importante a gente balancear e distribuir corretamente as fases entre os mini disjuntores, para que não sobrecarregue um dos mini disjuntores e o outro fique com pouca carga e faça com que esse mini disjuntor sobrecarregado fique desarmando desnecessariamente. Por isso que a gente tem que distribuir aqui, né, tem que dividir corretamente as cargas para que as fases estejam balanceadas e eu não fique com um dos disjuntores caindo lá de maneira ininterrupta e de maneira desnecessária. Então, é importante fazer o balanceamento de fase. Um outro erro muito comum é a seleção errada do número de polos. Tá? Então, a gente não pode selecionar 2 monopolares no lugar de um bipolar. Não podemos selecionar três monopolares no lugar de um tripolar. Isso é errado. Tá? Isso vai em desacordo com o que a norma pede e também pode ocasionar acidentes. Tá? Então, isso não pode, isso é um crime contra as normas de boas práticas de instalação elétrica. Tá? Um outro erro muito comum é o torque inapropriado no mini disjuntor. A gente sabe que quando a gente não aperta de maneira adequada um borne ou um parafuso que está ali fazendo o contato com uma parte elétrica, ele vai gerar um ponto de aquecimento. Então, infelizmente, alguns profissionais acabam não efetuando o torque adequado e a gente tem esse efeito aqui, a carbonização da carcaça plástica do produto. Tá? Então, só para vocês notarem, esses são os 3 principais erros que a gente encontra na instalação de um mini disjuntor. E aqui eu trouxe também uma brincadeira para vocês verem, né? Uma instalação elétrica de como ela não deve ser feita, tá, gente? Então, isso aqui, ó, não pode ser feito de forma alguma, tá? Estou trazendo aqui só de maneira didática para vocês verem o que, infelizmente, a gente ainda encontra, mas isso aqui é o que não fazer, tá? Então, a gente vê um IDR com a manopla bloqueada, um disjuntor com a manopla bloqueada, isso não pode ser feito, tá, gente?
Isso aqui não pode ser feito. A aplicação de jumper com solda, tá? A norma ela não permite que a gente utilize solda nos condutores. Tá? Se houver um aquecimento, essa solda, devido aqui à temperatura de fundição, né, desse produto, ela vai derreter, pode gotejar, pode gerar um curto-circuito, tá? Organização é super importante em uma instalação elétrica, evita problemas, evita acidentes. Tá? E quando você tiver um ponto de aquecimento, investigue, consulte um profissional qualificado e habilitado para entender o que está acontecendo. Porque esse tipo de situação é com certeza um problema de desqualidade na sua instalação elétrica. Tá? Então, só trouxe aqui mais para efeito de curiosidade para vocês. Bem, quais são os atributos do mini disjuntor? O mini disjuntor, ele não tem polaridade. Isso significa que ele pode ser alimentado tanto por baixo quanto por cima. Ele não tem polaridade, tá? Diferente do que algumas pessoas pensam. Esse produto, ele é resistente e durável. O mini disjuntor, ele foi feito para trabalhar até no mínimo 25 mil manobras mecânicas. Isso significa que você pode ligar e desligar a manopla do mini disjuntor 25 mil vezes, 25 mil ciclos. Ele foi projetado para isso, tá? E ele tem também o disparo livre, que é essa característica aqui. O que é o disparo livre? É uma característica bem interessante do mini disjuntor. Significa que se eu tiver a manopla bloqueada no ligado, o mini disjuntor internamente vai fazer a proteção mesmo assim, tá, gente? Então, mesmo que ele esteja com a manopla bloqueada no ligado, você vai conseguir ter a proteção interna do mini disjuntor, tá? Então, ele vai proteger você, mesmo que a gente encontre algumas situações, como a gente viu nas fotos anteriores, da manopla estar bloqueada, tá bom? Bem, então, assim a gente se encerra o ciclo do primeiro integrante do trio da proteção, que é o mini disjuntor. Então, a gente viu aí todas as características pertinentes do mini disjuntor, e aqui eu trago para vocês um panorama, né, do que a gente tem no portfólio Stack para os mini disjuntores, tá? Então, a gente tem todos esses produtos aqui no nosso portfólio, e uma informação que a gente se orgulha muito é que a gente é líder de mercado, né, no fornecimento desse tipo de dispositivo, tá? Bem, agora a gente entra no segundo integrante do trio da proteção. A gente viu o mini disjuntor, agora a gente vai ver o segundo integrante, que é o IDR, né? O interruptor diferencial residual. Bem, mas para que serve o IDR? Qual que é o objetivo dele? O IDR é justamente o dispositivo que vai proteger a vida. O IDR, ele vai proteger contra a fuga de corrente. Tá? Esse é o termo técnico. Bem, mas traduzindo isso para o termo popular, né, significa que ele vai proteger contra o choque elétrico. Porque uma fuga de corrente nada mais é do que um choque elétrico. Tá? Quando você está tomando o choque, a corrente está fugindo pelo seu corpo. Há uma fuga de corrente ali pelo seu corpo. E o IDR protege justamente contra esses efeitos. Tá? Então, o IDR ele vai fazer a proteção de pessoas contra a fuga de corrente. Tá? Bem, e a gente escuta muitos termos relacionados ao IDR. Algumas pessoas falam só DR. Ah, eu quero o diferencial residual, eu quero o dispositivo DR. Outras pessoas falam IDR. Ah, eu quero o interruptor diferencial residual. Quando a gente fala esses dois termos, na verdade, a gente está falando do mesmo produto, tá? Eles são exatamente o mesmo produto, estão regidos pela mesma norma, têm a mesma finalidade, o mesmo funcionamento. A diferença é apenas na terminologia, tá? Isso vai muito do fabricante. Por exemplo, a Schneider utiliza muito DR na nomenclatura. A STEC utiliza bastante IDR, tá? E é exatamente o mesmo produto. Agora, quando a gente fala DDR, a gente está falando de um produto já diferente. O DDR é o disjuntor diferencial residual. Ele já é diferente desses outros dois amiguinhos aqui, tá? Então, o DDR, ele vai ter a proteção contra a fuga de corrente, mas ele também vai ter outras proteções incrementadas e ele é regido por outra norma, tá? Bem, mas além da diferença técnica, quais outras diferenças existem? Existem muitas diferenças na questão custo também. Quando a gente fala do DDR, por ter mais proteções, ele tem um custo mais elevado, então ele vai ser bem mais caro. Esse é um dos motivos por ele não ser tão disseminado no mercado, tá?
o IDR e o DR, né, que são os termos mais comuns que a gente escuta, eles são bem mais disseminados no mercado. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho das diferentes nomenclaturas que o mercado e os profissionais utilizam. Agora, a gente vai ver a diferença entre os tipos de IDR. Existem dois tipos, tá, gente? Existem duas variações de IDR. A primeira variação é o IDR de alta sensibilidade. Esse IDR de alta sensibilidade, ele é o IDR que vai ter a sensibilidade menor ou igual a 30 mA. O IDR de baixa sensibilidade, que é o segundo tipo, vai ser o IDR em que a corrente residual dele, a corrente de sensibilidade dele, vai ser maior que 30 mA. Tá? Então, menor ou igual a 30 mA, a gente tem o IDR de alta sensibilidade, maior que 30 mA, a gente tem o IDR de baixa sensibilidade. Né? Então, essas são as duas variações dos dois tipos de IDR que a gente tem, tá? Bem, mas a gente sabe que o IDR ele atua na proteção de vidas, né? E a gente sabe que o choque elétrico ele é aí fatal, dependendo da sua intensidade, do tempo que você está exposto e das suas condições individuais, né? Por exemplo, se você tem um problema de coração, você é mais sensível ao choque elétrico do que uma pessoa que não tem esse problema de coração. Né? Então, a fatalidade, né, na proteção de vidas contra o choque elétrico vai depender muito desses efeitos, tá? Desses efeitos aqui, dessas características. Mas a gente encontra com muita facilidade o IDR marcado lá na parte frontal dele, 30 mA, que seria um IDR de alta sensibilidade. Por que é justamente esse valor 30 mA? Por que foi determinado que o IDR de alta sensibilidade na proteção contra choque elétrico, na proteção de vidas, ele tem esse valor de 30 mA na sua sensibilidade? É justamente por conta dessa informação aqui, gente. Quando você toma um choque elétrico de 0,5 mA, ou seja, 0,0005 amperes, né, uma fração muito pequena de ampere é quando você tem aquela sensação de formigamento. Você sente aquele formigamento, tira a mão, aquilo seria um choque da grandeza de 0,5 mA. Um choque de 10 mA é quando você sente a contração involuntária do seu músculo, por exemplo, da sua mão. Sua mão contrai e você consegue tirar sua mão ali daquele local. É um choque de 10 mA. Agora, o valor de 30 mA é o valor máximo que o nosso corpo suporta levando choque durante um período curto de tempo sem problemas nos nossos órgãos vitais, no nosso coração, no nosso sistema respiratório. Tá? Então, por isso que o IDR de alta sensibilidade ele tem um valor de 30 mA, porque é o valor máximo que nós suportamos circulando de corrente no nosso corpo por um curto período de tempo. Só para vocês terem noção, quando a gente tem aqui um choque da grandeza de 75 mA, a gente tem aqui queimaduras no nosso sistema cardíaco. E 1 ampere é o necessário para você vir a óbito. Então, por isso que o valor do IDR para proteção de vida é de 30 mA. Bem, mas o IDR ele só protege quando eu toco diretamente num cabo que está decapado, quando eu coloco o dedo na tomada, ele vai proteger nessas condições, que a gente chama de contato direto, que é quando você toca num fio decapado, você coloca algum objeto numa tomada, como a gente pode ver, esse é o contato direto. Ele vai fazer a proteção, sim, mas ele também vai proteger contra o contato indireto, que é quando você toca em equipamentos que estão energizados por contato indireto. Tá? Então, ele vai proteger tanto pelo contato direto quanto pelo contato indireto. Tá? Então, o IDR ele protege contra esses dois contatos. A segunda variação do IDR que a gente viu é o IDR de baixa sensibilidade. Né? E como que ele funciona? O IDR de baixa sensibilidade ele atua na prevenção de incêndio. É muito comum a gente ver o IDR de 300 mA aplicados em comércios e indústrias que armazenam ou manuseiam materiais inflamáveis,
como, por exemplo, na indústria química, papel, madeira, de plásticos. Por quê? Porque se você tiver alguma falha na isolação dos condutores, você pode ter ali microarcos elétricos, e esses microarcos elétricos eles podem gerar ali um aquecimento elevado ou até mesmo fazer a ignição de um princípio de incêndio. Então, o IDR ele vai atuar nesse tipo de proteção contra os microarcos elétricos que não são identificados pelo mini disjuntor, mas que o IDR faz a identificação e faz a proteção. É dessa forma que é utilizado o IDR de baixa sensibilidade, o IDR de 300 mA. Bem, como que o IDR trabalha? Como que ele identifica uma falha no seu sistema? Bem, o IDR ele faz a leitura do fluxo de corrente. Então, ele vai ler a corrente que está entrando e a corrente que está saindo. Se ele está enviando 2 amperes, ele entende que tem que voltar exatamente igual 2 amperes. É uma lei da elétrica, é uma lei de física. Então, se o IDR identifica que está indo 2, mas está voltando menos, por exemplo, está voltando aí 1,97 amperes, significa que a gente está tendo uma fuga de corrente, ou uma corrente está sendo desviada desse circuito. É aí que ele atua, porque essa fuga de corrente pode estar circulando por alguma pessoa, pode ser um choque elétrico. Tá? Então, o IDR ele vai funcionar exatamente dessa forma, fazendo aí a proteção contra a fuga de corrente. Bem, e como que você seleciona a corrente nominal do IDR? Tá? A corrente nominal do IDR ela tem que ser igual ou maior que a corrente do disjuntor. Você sabe, então, que quando você tem ali um disjuntor de 50 amperes, vai circular 50 amperes naquele circuito. Então, você precisa ter um IDR que vai suportar esses 50 amperes circulando ali naquele circuito. Tá? Então, você precisa selecionar uma corrente nominal que seja equivalente. Então, só para exemplificar, se o meu disjuntor ele tem uma corrente nominal de 50 amperes, eu posso selecionar o IDR de 40? Não, porque ele vai estar subdimensionado. Se o meu disjuntor é de 50 e eu seleciono o IDR de 80, tá certo? Até que tá, mas você vai pagar bem mais caro por um dispositivo que você não vai usar tudo que ele te oferece. Então, qual seria o correto dimensionamento? Seria selecionar um igual ou o próximo superior. No caso, o meu disjuntor é de 50, eu não tenho IDR de 50, mas eu tenho de 63. Esse seria o correto dimensionamento, porque você está comprando um produto que você está pagando pelo que você precisa e você vai usar tudo o que ele pode te entregar. Tá? Então, é dessa forma que a gente seleciona o IDR. Bem, então, quais são os fatores de escolha? Então, o que eu preciso ter em mãos para selecionar um IDR? Bem, você precisa saber a corrente nominal. Então, naquele circuito vai circular quantos amperes? Aí você precisa saber essa informação, é a regrinha do disjuntor, igual ao próximo superior, para você selecionar a corrente nominal. A segunda informação, corrente residual. Qual que é a sensibilidade do IDR? É proteção de vida ou proteção de patrimônio? É 30 mA de alta sensibilidade ou 300 de baixa sensibilidade? E você precisa saber também o número de polos. Você vai selecionar um IDR bipolar ou tetrapolar? Então, se você tem um circuito que ele é monofásico com neutro ou bifásico sem neutro, você vai selecionar um IDR bipolar. Se o seu circuito ele é bifásico com neutro, ou trifásico com neutro, ou trifásico sem neutro, você vai precisar ali do tetrapolar. Tá? Então, são essas informações que a gente precisa ter em mãos para conseguir selecionar com assertividade um dispositivo IDR para fazer a proteção contra a fuga de corrente. Bem, e quais são os atributos do IDR da stack? Bem, o IDR da stack ele tem o corte rápido. Tá? Então, em uma possível fuga de corrente, olha só o tempo de atuação dele, menor ou igual a 0,1 segundo. Então, ele vai atuar de maneira instantânea, super rápido. Tá? Então, ele vai fazer a proteção ali super rápido. Ele também possui o disparo livre. Isso significa que se alguém bloquear intencionalmente ou não o IDR, ele vai fazer a proteção internamente mesmo assim. Tá? A gente viu que quem protege contra o curto-circuito é o mini disjuntor. Mas o IDR ele vai estar instalado em um circuito que pode ter o curto-circuito, e ele precisa suportar a isso. Então, o IDR ele também suporta o curto-circuito, ele suporta uma grandeza de 6Ka. Tá? Então, esses são alguns dos atributos do IDR, tá? Que a gente tem no nosso IDR da stack. Bem, então a gente viu o primeiro integrante do trio da proteção, que é o mini disjuntor. A gente viu o segundo, que é o IDR, que vai fazer a proteção de vida, e a gente vai ver o terceiro agora, que é o DPS.
o dispositivo de proteção contra surtos. Bem, mas para que serve o DPS? O DPS ele vai fazer a proteção contra os efeitos das descargas atmosféricas nos nossos equipamentos elétricos e eletrônicos. A gente sabe que quando cai um raio, né, ele vai gerar ali toda uma grandeza que vai gerar um surto. E esse surto ele pode chegar até a sua casa. E esse surto ele vai danificar os seus equipamentos. E o DPS ele vai justamente atuar fazendo a proteção do nosso patrimônio, dos nossos equipamentos, contra os efeitos prejudiciais que esses surtos ocasionam. Tá? E aqui é uma justificativa da importância de utilizar o DPS. Tá? Para vocês terem noção, o Brasil é o país que mais tem incidência de raio. Ó, em 2015 foi feito um estudo pelo INPE e chegou à conclusão que caem quase 60 milhões de raios no Brasil. Quase 60 milhões de raios caem no Brasil por ano. Em 2010, um outro estudo mostra que o prejuízo em equipamentos queimados foi na grandeza de 600 milhões. Isso há mais de 10 anos atrás. Imagine o quanto que esse valor não aumentou agora na nossa época, né? Com os efeitos dos reajustes de preço, da quantidade de equipamentos que as pessoas têm em casa. Então, esse valor aqui deve ter, no mínimo, triplicado ou quadruplicado. Tá? E para vocês terem noção, eu estou usando como base São Paulo, tá? Mas é quase parecido para todo o território nacional. Tá? A gente tem aqui na região, né, 60 a 40 trovoadas por ano. E uma trovoada não é apenas um raio, é uma chuvarada, uma sequência de raios. Né? Então, só para vocês terem a noção da importância do DPS na proteção do patrimônio. E o DPS ele tem 3 classes, classe 1, classe 2 e classe 3. Tá? A STEC, nós só trabalhamos com classe 2, mas existem 3 classes. Eu vou abordar cada uma das classes, que é para vocês entenderem e estarem bem situados. Tá? O DPS classe 1, ele é o que vai fazer a proteção contra descargas diretas. Ele é o DPS mais robusto. Geralmente, ele é aplicado, né, em edifícios que possuem para-raios, né, o sistema SPDA, ou que tem alguma estrutura metálica que pode ter ali uma descarga direta. Tá? Então, tendo uma descarga direta ali naquele edifício, ele precisa de um DPS classe 1. Isso é a norma que fala para a gente, tá, gente? O DPS classe 2 ele vai fazer a proteção contra descargas indiretas. Ou seja, cai um raio ali nas proximidades, esse raio vai gerar todo um campo magnético que vocês veem aqui. Esse campo magnético vai gerar um surto, que esse surto pode chegar na sua casa através da rede elétrica. Tá? Então, é aí que o DPS classe 2 vai atuar. Ele vai fazer a proteção contra as descargas indiretas que podem chegar na sua casa através da rede de transmissão. E a norma ela fala que quando a sua casa ela é alimentada por rede aérea ou por poste, você precisa ter um DPS classe 2. Tá? Então, é isso que a norma fala. A gente precisa ter um DPS classe 2 quando a nossa rede de alimentação elétrica é via aérea, por poste. O DPS classe 3 é um DPS que ele vai fazer o complemento na proteção dos surtos. Né? Ou seja, se você tem ali um equipamento que está localizado a uma distância mais de 30 metros de distância do seu DPS classe 2, é recomendado fortemente a aplicação de um DPS classe 3 como complemento na proteção dos surtos. Ele vai proteger exatamente igual ao DPS classe 2, só que ele vai fazer uma proteção a mais, complementar essa proteção do seu DPS classe 2. Tá? Bem, então, quais são os fatores de escolha para você selecionar um DPS? Tá? Então, existem 3 fatores de escolha, e a gente vai ver cada um deles agora nessa tela. O primeiro fator de escolha é saber a tensão do DPS. A gente sabe que a gente tem DPS de 175, DPS de 275 e DPS de 460 volts. Tá? A tensão nominal do DPS. Como que a gente seleciona essa tensão? A gente precisa levar em conta qual que é a tensão da rede que você vai instalar o DPS. Então, se a sua rede ela é 127, você pode selecionar um DPS de 175 ou um DPS de 275. Se a sua rede é 220, você precisa selecionar um DPS de 275. Se a sua rede é 380, você precisa selecionar um DPS de 460. Tá? Então, é essa a regrinha para selecionar a tensão nominal do DPS. Então, se for 127 ou 220, 275 é o mais comum que a gente encontra no mercado. A segunda informação que a gente precisa ter em mãos é para selecionar a corrente máxima de descarga, que seria o KA do DPS. Para selecionar isso, a gente pode usar uma regrinha simples,
uma regrinha que é fácil de memorizar e que é super usual, que é você levar em conta onde ele vai ser instalado. Esse DPS ele vai ser instalado numa zona urbana, central, com prédios próximos, e esses prédios têm para-raios, então você entende que você está pré-protegido ali. Então você pode selecionar um DPS com uma capacidade menor. Se é uma área urbana, mas ela é mais periférica, tem poucos prédios, não tem para-raios na proximidade, então você tem que selecionar um DPS com uma capacidade intermediária, porque você já está um pouco mais exposto aos efeitos do raio. Agora, se é uma zona rural, ou uma zona urbana, mas muito afastada, você está mais exposto aos efeitos do raio. Então, você precisa selecionar um DPS com KA, uma capacidade superior. Tá? E para você selecionar a classe, é saber onde ele vai ser instalado. Né? O que você vai proteger? Você vai proteger ali contra os efeitos diretos, né? Então você vai selecionar o DPS classe 1, que geralmente ele é instalado lá na cabine primária, nos primeiros quadros de distribuição, que é na proteção primária, ali nos ambientes que são expostos às descargas diretas. O classe 2, geralmente ele é instalado nos quadros de distribuição, junto com os nossos disjuntores de proteção, tá? Para eliminar os efeitos da descarga indireta. E o classe 3 é aquele para fazer a proteção complementar para os equipamentos ligados à rede elétrica. Tá? Então, se você tem um equipamento que está ligado ali no seu circuito, mas ele está a uma distância a mais de 30 metros, é recomendado que você utilize o DPS classe 3 ali na complemento à proteção. Tá? E o DPS, assim como o disjuntor, você consegue fazer a leitura de todas as características técnicas do dispositivo na face frontal dele. Você consegue ver e fazer toda a leitura de todos esses requisitos na parte frontal do DPS. Tá? Quais são os atributos do DPS? O que o DPS da Stack ele traz aqui de atributo? Para começar, vamos falar do escoamento rápido. O DPS ele vai escoar o surto num tempo inferior ou igual a 25 nanosegundos, ou seja, 0,0000, uma sequência de zeros, 25 segundos. Uma fração muito rápida de segundo, você vai fazer a proteção dos seus equipamentos. Tá? Ele é um produto que traz segurança e qualidade, é extremamente testado, estressado nos nossos laboratórios para garantir que o produto está fazendo a proteção. Ele faz a indicação de substituição através do visor, então quando você tem aqui verde, ele está em pleno funcionamento, vermelho, você precisa fazer a substituição. E é uma linha com sistema modular. Isso significa que você não precisa fazer a desmontagem toda do quadro para trocar o DPS quando ele estiver no fim do ciclo de vida dele. Você pode fazer apenas a substituição dessa parte frontal do cartucho. Puxou, colocou um novo, está feita a substituição. Você não precisa mudar nada no quadro de distribuição, não precisa fazer nenhuma desmontagem para fazer a substituição do DPS. E aqui, né, para a gente finalizar nosso treinamento, um resumo de tudo que a gente viu. Tá? Então, a gente viu a importância de utilizar cada um dos dispositivos, qual que é o funcionamento e aplicação de cada um dos dispositivos, e a gente chega à conclusão que somente um sistema completo pode prover segurança para o nosso cliente e para o negócio dele. Tá? Então, essa é a importância da gente aplicar e da gente instruir os nossos clientes e parceiros a utilizar os 3 dispositivos de proteção, o nosso trio da proteção. O mini disjuntor na proteção dos circuitos, dos fios e cabos contra sobrecarga e curto-circuito, o IDR na proteção de vida, na proteção dos seres humanos, na proteção dos pets contra o choque elétrico e também contra os princípios de incêndio, e o DPS na proteção do nosso patrimônio elétrico, dos nossos equipamentos elétricos e eletroeletrônicos contra as descargas atmosféricas. Tá? E assim a gente chega ao fim da nossa sessão de hoje. Legal, muito bom, Gabriel. A gente vai abrir agora uns 2 minutinhos aqui para o pessoal do chat, para ver se ele tem alguma dúvida, alguma pergunta para você, tá? Tá bom. Durante o webinar, o pessoal perguntou se tem algum link disponibilizado para fazer o download dessa apresentação. Legal, a gente consegue disponibilizar para vocês esse material, e não só esse material, mas também toda uma biblioteca aí que vai ajudar vocês no dia a dia para conseguir trabalhar com esses produtos, tá? A gente conversa e a gente disponibiliza para a galera sim. Legal, eu posso fazer esse envio depois para eles. Perfeito.
Temos mais perguntas no chat? O pessoal está aqui parabenizando você pela apresentação, foi de extrema importância aí. Uhum. Muito legal o treinamento aí. E tem uma pergunta só, tem mini disjuntor com ICC maior que 10Ka. Acho que ele está perguntando se tem, eu não sei. Se tem? Não. A gente, mini disjuntor, nós temos até 10Ka mesmo, tá? A capacidade máxima seria o de 10Ka. Quando a gente fala de uma capacidade maior que isso, aí a gente já começa a chegar em linhas mais premium, tá? Que aí seria já a Schneider, que teria outras linhas com uma capacidade maior, por exemplo, de 15 ou 20Ka acima disso, e depois disso só os disjuntores em caixa moldada. Tá? Mas a STEC nós só trabalhamos até 10. A Schneider tem algumas linhas com eles lá que tem uma aplicação mais premium, que tem uma capacidade superior, e depois a gente tem os caixas moldadas com a capacidade já bem acima desse valor. Legal. O Felipe perguntou se a STEC possui DDR também. Não. Infelizmente não temos, tá? Devido à baixa procura, né, não há volume que justifica lançar, é um produto com uma aplicação bem mais específica, então, como no nosso mercado, né, o público, né, os profissionais, eles se dão melhor com o IDR e o disjuntor separados, a gente optou por não trabalhar com o DDR. Mas a Schneider, ela tem, só que continua com eles lá, porque eles entendem que é uma aplicação mais comercial, mais industrial, então eles mantiveram com eles lá a comercialização dos DDRs, tá? A Schneider tem, a STEC não, mas é a Schneider que comercializa os DDRs lá. Gabriel, mais uma vez, obrigado por participar aí no webinar com a gente, foi muito legal a apresentação, né? Tem bastante coisas aí que no dia a dia a gente não entende, e com essa explicação acho que tirou muita dúvida de muitas pessoas. Show de bola. Show de bola. Conte com a gente sempre, tá? A gente quer manter essa parceria com vocês, porque acho que é muito importante manter essa união. Com certeza. Gabriel, obrigado e até a próxima.